Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe. E hoje vamos falar de um assunto importante, vamos falar sobre saúde. Para conversar sobre esse tema, nós temos aqui um médico tupanense, o Dr. Pedro Tovo, que é médico fisiatra do Hospital do Amor em Barretos. Vai participar também desse programa, aqui na bancada com a gente, o nosso colunista social, o colega jornalista, o Dito, também ali do Jornal Diário, também participa desse bate-papo. A gente vai entender um pouco, vai falar sobre saúde, como já dissemos aqui, mas a gente vai falar especificamente sobre a fisiatria, essa corrente da medicina. E o Dr. Pedro é um especialista, tem feito um excelente trabalho ali no Hospital do Amor, em Barretos, vai contar um pouco da sua trajetória. E o mais interessante, né, Dito? É um tupanense, levando o nome de Tupã para fora, se destacando no mercado de trabalho, e principalmente nesse campo que é da saúde, que é tão importante. É isso aí, Thiago. Prazer a todos. Mais uma vez, TV Câmara. É um assunto muito importante, que acredito que muita gente ainda não tenha conhecimento dessa área, e principalmente do Pedro, que é um filho da cidade, filho de médico, irmão de médico, sobrinho de médico. A família dele praticamente a maioria são médicos, né, Pedro? Nós acabamos de perder um grande nome na família dele, o seu Reinaldo Tovo, que é um dos pioneiros na medicina em Tupã, um médico que deixou uma história lindíssima de comportamento clínico e pessoal, né? E recentemente nos deixou. E tem os filhos médicos também, grandes nomes da dermatologia em São Paulo, né? O Pedro é Melhado Tovo, viu, Thiago? Uhum. E de Melhado também tem médicos, né, Pedro? Dos Melhados, o pessoal acabou indo mais. Tem, acho que, assim... Não comparativamente aos Tovo. Não comparativamente aos Tovos. Os Tovos são todos. O irmão dele é cirurgião plástico, e, né, em São Paulo também. Meu irmão, o pai dele é Dr. Sérgio Tovo, aqui de Tupã, cardiologista, né? E aí vai. Os Tovos realmente começou com o meu tio Reinaldo Tovo, que foi o pioneiro e foi, acho que, o nosso grande exemplo, assim, como ser humano e como médico também. Começou a vida dele profissional em Tupã, depois acabou indo para São Paulo, até viveu toda a vida lá, fez carreira acadêmica na USP, na Universidade de São Paulo, então uma pessoa extremamente respeitada e serviu de exemplo para as demais gerações, né? Meu pai, minha tia, depois eu, meu irmão e por aí. Agora os netos dele, né, que são meus primos mais novos, também estão na faculdade de medicina. Até eu conheci o do filho do Reinaldinho, já está também em medicina, se eu não me engano é Sorocaba. Sorocaba. Isso. Eu acho que fui o único que tentei. Tive um viés. Ele começou pela comunicação social e inverteu o jogo. Você chegou a se formar em publicidade? Me formei em comunicação social, né, focado na publicidade e propaganda. Comecei a minha vida profissional nessa área em São Paulo durante um tempo, mas aí, por algumas vivências pessoais, acabei vendo que não tinha jeito. A medicina estava mesmo no sangue. E aí tive o incentivo dos meus pais, né, porque a gente já está começar uma segunda faculdade, um curso como a medicina, que é um curso longo, depois vem as especializações, né, então é uma nova jornada mesmo, mas graças a Deus sempre tive um apoio muito forte do meu pai e da minha mãe, que me incentivaram, pude fazer a faculdade em São Paulo. Hoje as faculdades o custo é alto, né, então assim, a gente normalmente precisa desse apoio mesmo para conseguir. E no meu 4º ano de faculdade, através de um amigo comum assim da família, que na verdade o pai dele fez faculdade com meu pai. Nós estávamos no encontro de turma deles e aí batendo papo, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo, ele falou, estou fazendo fisiatria. Então a pergunta que hoje as pessoas me fazem, eu fiz para ele nesse dia. Otei, mas o que é fisiatria? Ele contando um pouquinho. Aí logo me encantei pela especialidade, isso eu estava no 4º ano na época, me lembro bem certinho. E daí sempre foi minha primeira opção.
né? Já terminei a faculdade com esse objetivo, com esse foco mesmo. E aquela pergunta? Já que você tocou nesse assunto, a pergunta principal, né? O que é a fisiatria? Bom, a fisiatria é uma especialidade médica que trabalha com funcionalidade, com recuperação de função, vamos pensar assim. Então, independente do que trouxe algum prejuízo para o corpo, no sentido assim de perda de função, e quando a gente fala perda de função, não é só a perda física, porque a perda física é mais fácil de ser visualizada. Por exemplo, alguém que perde um membro num acidente ou numa amputação, por um diabetes, por exemplo, é mais fácil, mas quando a gente pensa em reabilitar, é importante a gente pensar no contexto biopsicossocial do indivíduo. Então, por exemplo, não adianta eu passar um medicamento para um paciente de 80 anos que mora sozinho, que às vezes não vai saber ler o nome do medicamento. Então, dentro da fisiatria, a gente pensa no contexto biopsicossocial do indivíduo, né? Então, uma dor crônica, que é algo hoje que eu abordo muito no meu dia a dia, é algo que eu considero, não é o físico, algo tão objetivo, né? A dor, inclusive, é considerada, o conceito de dor é considerado como algo subjetivo, depende muito da experiência de cada um, mas que precisa ser controlada, porque está envolvido na qualidade de vida, né? A pessoa que tem dor crônica não dorme bem, altera o humor, briga com o esposo, e aí... Então, essa acho que é a grande visão da fisiatria e foi o que me encantou, na verdade, dentro da especialidade, né? Essa visão bem global do indivíduo. Você citou também que assim, trabalha não aspecto físico também, mas principalmente também emocional, né? Nessa área também. A questão emocional é extremamente importante porque hoje já se sabe da influência do sistema nervoso central, tanto na questão neurológica, assim, fisiológica, como a influência da parte psicoemocional nos distúrbios, nas doenças físicas, né? Então, é fundamental esse suporte. Hoje, no Hospital do Câncer, por exemplo, onde eu trabalho, agora o Hospital de Amor, eu conto com uma equipe multiprofissional que é fundamental para o meu trabalho. Então, a gente tem psicólogos, neuropsicóloga, inclusive equipe da psiquiatria também, que assim que dá um suporte muito importante para mim na recuperação dos pacientes. E mexe com tudo, né? Com tudo, né? Eu queria que você falasse, você citou aí o Hospital de Amor, que era o antigo Hospital do Câncer de Barretos, agora tem essa nova nomenclatura. Lá você também está fazendo esse trabalho. Como é que você chegou até o Hospital de Amor? Eu fiz minha especialização em fisiatria em São José do Rio Preto, na FAMERP, junto com o hospital de base. E na época, a minha então chefe, a doutora Regina Chueire, que é uma pessoa que sempre me abriu muitas portas e foi minha grande mentora aí dentro da fisiatria, ela foi convidada para iniciar um projeto de reabilitação no Hospital do Câncer e na época, como era residente, ainda estava concluindo a minha residência, eu topei começar esse projeto junto com ela. E foi um projeto que deu muito certo, né? Nós somos pioneiros, porque não existia fisiatria no Hospital do Amor. É claro que a equipe multiprofissional já fazia reabilitação, eu gosto de frisar isso, a importância de todo o trabalho que a equipe multiprofissional já fazia lá. Por exemplo, a fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo. A fisiatria, acho que posso dizer que linkou um pouco mais essas especialidades. Então nós somos pioneiros e hoje nosso projeto, nosso trabalho lá, posso dizer que é uma das áreas que hoje mais cresce e se desenvolve dentro do hospital, né? Estou lá há 2 anos. Há 2 anos. E hoje tem uma oficina lá, né, de reabilitação? Hoje a fisiatria, ela foi além da minha avaliação, pensando assim numa estrutura de consultório, do que eu faço dentro da minha sala. Hoje tem uma abrangência que vai muito além disso. Então nós temos a oficina ortopédica. Oficina ortopédica, eu troquei a palavra. Nessa oficina ortopédica a gente confecciona próteses, né? A gente
a gente não produz a prótese do zero. A gente fornece uma prótese que é custeada pelo SUS, que material assim, ponta de linha, que vem importada, tudo para o Brasil, mas a gente dá esse acabamento final lá e a gente consegue confeccionar algumas órteses também. Daí eu trouxe um modelo para vocês. Eu estou aqui próximo, que vou pegar essa aqui, que você poderia explicar essa. Isso, para vocês entenderem um pouquinho. Então, existe uma diferença entre órtese e prótese, né? Só para quem não é da área aí poder entender um pouco melhor. Então, eu vou começar pela órtese, que seria algo mais simples, vamos dizer assim. A órtese, ela, vamos dizer, uma ferramenta, um apetrecho que a gente usa para melhorar uma função ou tentar evitar certas complicações. Por exemplo, essa órtese aqui a gente costuma usar num paciente, um exemplo típico seria num paciente com sequela de AVC, que fica normalmente com um quadro de hemiparesia, que a gente fala, uma paralisia parcial ou total de um hemicorpo. Bom, então eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, comentar diferenças básicas quando a gente fala em órtese e prótese, tá? Órtese é um aparelho que a gente usa para melhorar uma função. A prótese, que eu já vou mostrar para vocês, é quando a gente substitui um membro, tá? Então esse caso aqui é uma órtese para punho e dedos que a gente posiciona em situações onde o paciente perde o movimento do braço, por exemplo, no AVC. Qual que é a ideia aqui? O paciente que perde uma função, por exemplo, de punho, se ele permanece com aquela função por um tempo, ele pode ter um bloqueio da articulação definitivo, ele pode ficar com aquilo, uma sequela permanente de movimento, o que causa dor, causa desconforto, limita, por exemplo, higiene. Então, essa é a ideia da órtese. Existem órteses, essa é uma órtese totalmente estática, mas existem órteses mais dinâmicas, que, por exemplo, o paciente pode pôr no membro inferior, no pé. Se é uma órtese mais leve, menor, pode ir dentro do calçado, melhora a função na hora que o paciente está caminhando, tá? Agora tem outro aqui. E agora eu vou mostrar, isso aqui é um exemplo de prótese para uma amputação que a gente chama transfemoral, né? Que é ao nível da coxa, uma amputação acima do joelho. Então a gente tem um joelho mecânico, né, aqui. Infelizmente eu estava sem um modelo de pé para a gente colocar para vocês verem, mas o pé também, esse material ele pode ser feito de alumínio, carbono. Existem próteses mais simples e próteses mais high-tech, por exemplo, para um paciente que é esportista, triatleta, né? Essa é uma prótese assim mais simples para uso cotidiano. E o pé também existe alguns modelos, a gente pode ter pé de madeira com borracha, existe pé também em fibra de carbono, tá certo? Então isso aqui, essas são as grandes diferenças entre órtese e prótese. Que é a gente veio flamenguista, o camarada. Esse aqui é de um paciente nosso que acabou emprestando para eu trazer para vocês verem. E é legal a gente ver assim que faz até estilizado, né? Algo que tá... Então, isso é legal de falar, porque hoje, no meu trabalho, a maioria dos pacientes que nós protetizamos são crianças e jovens. Então é legal a gente ter esse tipo de decoração, né? Vamos dizer assim, porque não é uma situação fácil, né, para um jovem ou para uma criança que passa por uma situação dessa. Então é algo da gente tentar, dentro do possível, trazer também um pouco de motivação, de alegria para os nossos pacientes, né? Tá certo. Certo? Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai voltar com esse bate-papo aqui, conhecendo mais sobre o trabalho do médico fisiatra, em especial ao Dr. Pedro Tovo. Tem várias aqui situações que você vivenciou, como Paralimpíadas, né? Também esteve no Canadá recentemente. A gente vai falar tudo sobre isso aí, contar a sua experiência e essa vivência sua ali no Hospital de Amor em Barretos. Não saia daí, a gente volta já.